Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é sobre predicado. Agora, galera, a gente tem que definir muito rapidamente como é que isso vai funcionar. A gente, quando pensa nos termos da oração e define os termos essenciais, a gente vê logo que tem o sujeito e o predicado. Então, são os termos essenciais da oração. Mas, na verdade, o único termo indispensável à oração é o predicado. Até mesmo porque a gente tem uma oração sem sujeito e pode ter sujeito indeterminado também. Então, caramba, não existe oração sem predicado. Então, realmente é o camarada mais importante da oração, sempre. Isso cai em prova, Sidney? Isso cai. E aí é o seguinte, quando cai, derruba o candidato, porque o camarada, o avaliador, ele pode fazer algumas pegadinhas. E como você não tem o hábito de visualizar isso o tempo todo, pode ser que, de repente, você caia na pegadinha do camarada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudozinho dirigido em cima dos processos, das estruturas possíveis para os tipos de predicados e depois eu vou fazer um quadrinho, um macetinho, para que você sempre acerte todo esse tipo de conceito, todas essas questões pertinentes aos tipos de predicado. Ok? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a brincadeira, como eu já disse a vocês anteriormente, ó, predicado é o único termo indispensável da oração, já que, como vimos, o sujeito pode ser indeterminado ou até mesmo não existir. Afinal de contas, quando a gente pega lá tipos de sujeito, a gente tem três tipos. O determinado, que é aquele que eu identifico, que é aquele que eu consigo determinar. A gente tem o indeterminado, que eu sei que está praticando a ação, mas eu não consigo identificar ou não quero identificar. E tem a estrutura em que nós realmente não temos um sujeito. É uma oração sem sujeito. Agora, quando a oração é sem sujeito, só existe o quê? O predicado. Quando o sujeito é indeterminado, só existe o quê? O predicado. A gente só tem uma estrutura em que a gente vai encontrar um sujeito quando o sujeito for o quê? Determinado, seja simples, composto ou até mesmo desinicial. Mas quando a gente tem uma outra possibilidade em que a gente não consegue identificar o sujeito, na estrutura toda tem apenas o predicado. Então, realmente é o camarada mais importante da oração. E aí, pela estrutura, nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos também o predicado verbo nominal. A gente vai visualizar um por um para poder entender como é que funciona. Então, acompanha aí comigo, ó. Predicado verbal. O núcleo é um verbo. Então, na verdade, o que acontece com o predicado verbal? A gente tem um núcleo significativo que se encontra no verbo. Então, a gente, ao pensar que o núcleo é um verbo, a gente pode definir que o verbo nunca será de ligação. Por quê? Porque quando a gente pega, e aí eu vou mostrar isso a vocês agora rapidamente, os três possíveis tipos de verbos que nós temos, nós entendemos de cara que tem o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Como a gente estuda para concurso em cima da gramática tradicional, a gente entende que os dois primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. E o que isso significa? Que eles me dão uma noção, eles me dão um conceito de ação. E é exatamente por isso que o verbo transitivo, assim como o intransitivo, eles encabeçam o chamado predicado verbal. Então, quando eu falo em predicado verbal, o verbo que vai mandar ali naquela estrutura ou vai ser um verbo transitivo ou vai ser um verbo intransitivo. E sempre como núcleo daquele predicado, eu encontrarei o verbo. Agora, o verbo de ligação, a gente aprende desde quando é criança que ele não indica ação. Ele, na verdade, indica estado, qualidade, atributo. E é por isso que eu não posso chamá-lo de verbo nocional. É por isso que eu vou chamá-lo de verbo relacional. Por quê? Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por este motivo que ele encabeça o predicado nominal. E aí, gente,
Agora eu já defino coisas importantes. No predicado verbal, o núcleo, obviamente, é o verbo. E no predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, agora a gente já começa a andar de acordo com a música. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Eu tenho: os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Analisa comigo o verbo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Então, eles fizeram o quê? Uma proposta. A quem? Aos trabalhadores. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Detalhe na estrutura. Quem foi que fez isso tudo? Os empresários. Então, aqui os empresários, essa estrutura está funcionando como sujeito. A gente sabe que todo sujeito tem um núcleo. Que núcleo a gente tem? A gente tem um núcleo nominal no sujeito. Então, obviamente, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui o núcleo é empresários. Tanto é que, pensando na questão da concordância verbal, quem verdadeiramente vai concordar com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Agora, por esse contexto, a gente entende que quem faz alguma coisa a alguém. Então, uma proposta é o meu objeto direto e aos trabalhadores é o meu objeto indireto. Caramba, se eu tenho um verbo transitivo, é óbvio que ele é um núcleo do predicado. E como é que a gente define todos os elementos do predicado? O predicado é simplesmente tudo que tem na oração menos o sujeito. Então aqui, ó, se eu definir que o sujeito é essa parte aqui, os empresários, o resto que sobrou aqui, ó, é a parte do predicado. Como o predicado está sendo regido por um verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal. Simples assim. É um verbo transitivo direto e indireto, então o predicado é verbal. Agora, as aves ciscavam o chão. Quem é que ciscava? As aves. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo, e nesse contexto quem cisca, cisca alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. E aí, olha uma parada interessante, que depois, quando eu for fazer o quadrinho com vocês, eu vou realmente levantar a bola. Mas eu já vou te atentar para isso aqui, neste momento. Quando eu tenho predicado verbal, eu nunca tenho um predicativo. Nunca. Nunca. Então, reparem que nas estruturas que vieram depois do verbo e, consequentemente, foram os complementos exigidos pelos verbos, nenhum momento apresentou um predicativo. Em nenhum momento nós tivemos ali, gramaticalmente, um adjetivo que funcionasse sintaticamente como um predicativo, seja do sujeito ou do objeto. Porque se tem predicativo, a gente tem uma forma nominal. E aí o predicado pode ser só nominal ou então pode ser um predicado verbo nominal. Quando eu tenho um verbo que é transitivo ou um verbo intransitivo na estrutura e ainda assim aparece um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso para que você possa entender melhor. Agora, já trabalhamos em cima do verbo transitivo. Vamos continuar aqui agora a brincadeira com o predicado nominal. Então, vamos lá. Quando a gente tem o predicado nominal, a gente já definiu que o verbo que vai aparecer aqui é o verbo de ligação. Então, o núcleo significativo do predicado nominal estará sempre no nome, ou seja, será o predicativo. Então, aqui, ó, eu digo, as flores são lindas. Eu tenho o verbo. Eu tenho as flores que funcionam como sujeito e eu tenho lindas que funcionam como predicativo do sujeito. Afinal de contas, quem é linda? Não são as flores? Então, lindas aqui está mostrando um atributo, uma característica de flores que funciona como núcleo do sujeito. Agora, se eu tenho um predicativo do sujeito, obviamente o verbo é de ligação. E sempre o verbo do predicado nominal será de ligação. Sempre. E toda vez que eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito e pronto, e acabou. Agora, nessa estrutura aqui, quem é sujeito e quem é predicado? A gente já definiu logo na parte que estava trabalhando o predicado verbal. A gente vai ter como predicado toda a estrutura da frase menos o sujeito. Então aqui, as flores
funcionam como sujeito e são lindas funcionam como predicado. Como o verbo é de ligação e, obviamente, eu tenho um predicativo aqui do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Tem verbo de ligação, predicado nominal. Agora, nessa estrutura aqui, quem é o núcleo do sujeito? É o nome. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, o núcleo do predicado aqui é a palavra lindas, ok? Então, o núcleo do predicado verbal, o núcleo é o verbo. Núcleo do predicado nominal, o núcleo é o nome. Voltando lá naquele exemplo. Quando a gente disse aqui, os empresários fizeram a proposta aos trabalhadores, o que é o predicado? Fizeram a proposta aos trabalhadores. Qual o núcleo desse predicado? Fizeram. As aves ciscavam no chão. Quem é o predicado? Ciscavam o chão. Quem é o núcleo desse predicado? Ciscavam. Agora, quando o predicado é nominal, o núcleo é um nome. Então, muito cuidado, porque na prova o camarada pode perguntar qual é o núcleo do predicado na frase apresentada. Ele vai te colocar o verbo. E aí pode ser que você caia na pegadinha, mas não dá mole, beleza? Porque agora você já não vai mais dar mole. Olha a próxima frase. O réu permaneceu calado. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho o nosso complemento. Como o complemento está indicando a característica, óbvio que o verbo é de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está caracterizando, atribuindo uma característica ao réu, que é o sujeito. E então, se está qualificando o sujeito, é um predicativo do sujeito. Nessa sentença, o réu é o sujeito e permaneceu calado. É o predicado. E qual é o núcleo desse predicado? É a palavra calado, sempre. Agora, passando dessa estrutura aqui, a gente vai estudar o predicado verbonominal. E é o seguinte, você é esperto, você é safo. No predicado verbal, eu tenho um núcleo significativo, que se encontra no verbo. No predicado nominal, eu também tenho um núcleo só significativo, que se encontra no nome, no caso, no predicativo. Agora, quando eu tenho um predicado verbo nominal, não é à toa que eu chamo verbo nominal, é porque eu terei dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. E aí é o seguinte, eu sempre vou ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. E aí, o que isso significa para a gente? Significa que este núcleo nominal pode ser o predicativo do sujeito, mas também pode ser um predicativo do objeto. Vai depender da estrutura que nós estamos avaliando, ok? Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente colocou verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Os alunos fizeram a prova. Nesta frase, eu tenho um predicado apenas verbal. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Fez o quê? A prova. Então, o verbo transitivo direto e a prova é o objeto direto. Os alunos funcionam como sujeito e fizeram a prova funciona como predicado verbal. Se é predicado verbal, onde é que está o núcleo? No verbo. Então, aqui o núcleo do predicado é fizeram. Agora aqui, os alunos estavam tranquilos. Agora eu tenho um verbo, um sujeito e um complemento que neste caso, como a gente aprendeu na aula de transitividade, indicam uma característica. Portanto, é um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Então aqui é o seguinte, os alunos funciona como sujeito e estavam tranquilos. Funciona como predicado. Detalhe, se o verbo é de ligação, obrigatoriamente predicado nominal. Agora, onde é que está o núcleo do predicado nominal? Obviamente, no nome e não no verbo. A gente só tem um núcleo no verbo quando o predicado é verbal, quando o verbo é transitivo ou quando o verbo é intransitivo. Quando o verbo é de ligação, o núcleo estará no predicativo, ok? Agora, olha a próxima frase. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Nesse contexto, eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e eu tenho o complemento. Aí, nesse contexto, quem faz alguma coisa. Fez o quê? Fez a prova. Então, verbo transitivo direto mais um objeto direto. Só que apareceu uma característica.
apareceu um predicativo. Então, se eu não tenho verbo de ligação, mas aparece um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. E aí, como é que eu sei que é predicativo? Primeiro, gramaticalmente está funcionando como um adjetivo. Sintaticamente, está funcionando como um predicativo. E por que eu sei que é um predicativo? Porque está atribuindo uma característica ao sujeito. Então, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Agora, olha a próxima estrutura que a gente tem aí, com o predicativo do objeto. A gente vai ter um verbo como núcleo e também um nome como núcleo, dois núcleos significativos. Então aqui a gente está trabalhando com um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. A despedida deixou a mãe aflita. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, a mãe objeto direto e aflita é um predicativo do objeto direto. E a despedida funciona como sujeito. Agora aqui, Pedro acha a Bruna linda. Verbo, Pedro, sujeito, Bruna, objeto, então é um verbo transitivo direto. Bruna é um objeto direto e linda é um predicativo deste objeto direto. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, diante das estruturas que a gente apresentou no nosso material, eu vou fazer ainda mais algumas reflexões. Primeiro, para que você não venha confundir. Quando eu falo de predicado verbo nominal, não é necessariamente apenas o verbo transitivo. Foram os exemplos que eu usei aqui no slide, mas basta ser verbo que não seja de ligação. Então vamos lá. Eu coloco assim, Fabiano marchava desorientado. Tá vendo, né? Então aqui eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e eu tenho desorientado, que é um predicativo. Aí o aluno, opa! Então, eu tenho um verbo de ligação e desorientado é um predicativo do sujeito? É assim que funciona? Não. Você provavelmente sabe entender e compreender as estruturas dos verbos. Quando eu tenho um verbo transitivo, é aquele que indica a ação, teoricamente, e que o seu sentido é incompleto. Portanto, ele vai exigir um complemento verbal que a gente chama de objeto. Agora, quando eu tenho um verbo intransitivo, ele é um verbo que indica a ação, mas teoricamente o seu sentido é completo. Agora, de onde vem essa história de completo e incompleto? Completo e incompleto em relação a quê? Ao sentido de ação, gafanhoto. Então, se eu utilizo a frase com o sujeito e o verbo, e eu não entendo, mas eu sei que é ação, mas eu não entendo, eu tenho um verbo transitivo. E aí eu vou precisar fazer uma pergunta, isso é um indício de que aquele verbo tem sentido incompleto, portanto pede um complemento que eu vou chamar de objeto. E ali eu tenho um verbo transitivo. Agora, quando eu utilizo a frase em que eu tenho um sujeito e o verbo apenas e eu entendo, caramba, o que eu entendi? Eu entendi a ação manifestada. Então o verbo tem sentido completo, portanto não pede nada. Quando eu digo Fabiano marchava, caramba, o que é marchar? Ó, pá, pá, pá. Você já não entendeu a ação manifestada? Então o verbo tem sentido completo, portanto ele é intransitivo. Só de fazer isso eu já digo que o verbo ali indica a ação e portanto eu tenho um predicado verbal. Mas aí apareceu o desorientado. Caraca! Aí você vai falar, mas se o verbo é intransitivo, então o desorientado é um adjunto adverbial de modo, não é, Cisne? Pô, Fabiano marchava desorientado, é o modo como ele marchava. Então, adjunto adverbial de modo. Matei, não matei? Não. Lembra comigo da aula lá de transitividade. Qualquer coisa você volta. E aí você aprendeu que na hora que você avaliava o complemento, nós tínhamos 3 possíveis tipos de complementos. Um objeto,
uma circunstância que eu tipificava através do adjunto adverbial e uma característica que no final das contas era o nosso predicativo do sujeito. Aí, para você definir gramaticalmente, olha só que parada bacana, que sacada. Quem é que gramaticalmente funciona como objeto, seja direto ou indireto? Gramaticalmente é o substantivo. Até mesmo porque o substantivo é o núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele não é só o núcleo do sujeito, ele é o núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, ele é o núcleo do aposto, ele é o núcleo do complemento nominal e por aí vai. Núcleo de qualquer estrutura nominal. Agora, quando eu pego o advérbio, sintaticamente é um advérbio, ou seja, indica circunstância, não é? E quem gramaticalmente indica circunstância? É um advérbio. E a característica? Quem é que indica a característica gramaticalmente? É um adjetivo. Aí olha só que parada bacana agora. Aqui a gente está na dúvida. Não está na dúvida? Então pega advérbio e adjetivo. Advérbio faz parte das classes invariáveis. E adjetivo faz parte das classes variáveis. Aí lembra que a gente definiu em relação a gênero e número? Gênero masculino, feminino, número singular e plural. E aí a gente definiu lá na nossa primeira aula sobre classes gramaticais que o coringa do gênero é o masculino, ou seja, quem manda na língua portuguesa é o masculino. O que que significa? Se aqui fosse uma sala presencial e eu estivesse falando apenas com meninas, se fosse uma sala com 50 alunas, eu diria: e aí, galera? Bom dia, meninas. Boa tarde, meninas. Boa noite, meninas. Boa noite, alunas. Seria assim que eu falaria. Boa noite, boa tarde, bom dia, alunas. Agora, se fossem 49 mulheres e um homem, bom dia, alunos. Boa tarde, alunos. Boa noite, alunos. Porque basta um homem para mandar em 49 mulheres. Isso na língua portuguesa, é claro. Em casa eu já sei bem como é que é. Mas definimos o coringa. Agora, quem é o coringa do número? É o singular. E aí o que que significa? Se a palavra só pode ficar no masculino ou só pode ficar no singular, ela é invariável. Agora, a partir do momento que eu sou capaz de jogá-la para o feminino, ou então que eu seja capaz de jogá-la para o plural, ela é variável. Então ali, tá desorientado, não tá? Coloca Fabiana. Fabiana marchava desorientada. Consegui modificar a palavra? Consegui. Então é classe variável. E se é classe variável, é um adjetivo. E se gramaticalmente é um adjetivo, ali está funcionando como um predicativo. Detalhe, ainda existe a dúvida. Porque se gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente pode ser um predicativo ou um adjunto adnominal. Agora, quando tem um verbo de ligação, eu não tenho a dúvida. Obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, aqui não tem um verbo de ligação. Aí o que a gente avalia? A gente avalia se é uma característica permanente ou não permanente. E aí você, caraca, ferrou. Porque característica permanente é característica do adjunto adnominal. E característica não permanente é do predicativo. Aí você olha e fala, caraca, não sei. Ah, sei lá, vou chutar. Vou te dar uma dica. Adjunto adnominal tem estrutura interna, predicativo tem estrutura externa. Aqui está fazendo referência ao sujeito, mas está dentro do sujeito? Não, então está fora. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Então, ó, mesmo que seja um verbo intransitivo e apareça um algo a mais, pode ser que não seja um adjunto adverbial, pode ser que seja um predicativo. E aí, se tem verbo mais predicativo, eu tenho o chamado predicado verbo nominal. E aí eu realmente terei dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Para que você possa entender isso ainda melhor, para ficar bem claro, bem objetivo, a gente vai fazer um quadrinho, que eu vou definir aqui um quadrinho resumitivo de todo o processo, e eu ainda vou cair para dentro dessa história de predicativo e de adjunto adnominal, para que você não caia em pegadinhas, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer um quadrinho básico, aqui, ó. Do predicado verbal, do predicado nominal e do predicado verbo nominal.
E aí eu vou fazer duas perguntinhas, tá? Primeira, há verbo de ligação claro? Essa é a minha primeira pergunta. Há verbo de ligação claro? Outra pergunta, há predicativo? Então, são essas duas perguntinhas que eu vou fazer. Se as respostas forem não e não, eu com certeza tenho um predicado verbal. Se as respostas forem sim e sim, com certeza eu tenho um predicado nominal. Agora, se as respostas forem não e sim, eu tenho um predicado verbo nominal. Então vamos lá, vamos brincar com isso. Eu coloco aqui, ó, Arthur quebrou uma cadeira. Aí pensa comigo, na frase, tem verbo de ligação claro? Não. Não tem verbo de ligação claro. Tem predicativo, que é um termo que assinala uma característica de um outro elemento, de um substantivo? Não, não tem. Então, caramba, eu aqui com certeza tenho um predicado verbal. E se você analisar com calma, você vai ver que realmente é verbal. Vamos lá. Eu tenho o verbo, aí eu pergunto a ele quem é o sujeito, Arthur. E aí, nesse contexto, quem quebra, quebra alguma coisa. Então, tem um verbo transitivo direto e uma cadeira. É um objeto direto. Portanto, o predicado só pode ser o quê? Verbal. Então, Arthur é o sujeito, quebrou uma cadeira é o predicado verbal e o núcleo só pode ser o quê? O verbo, quebrou. Agora, eu coloco assim, ó. Arthur é esperto. Eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e eu tenho um complemento. Esse complemento aqui indica uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o Arthur, que é o sujeito. Então, beleza. Então, aqui, Arthur é o sujeito e é esperto é o nosso predicado nominal. Primeiro, apareceu um verbo de ligação claro. E se tem verbo de ligação claro, obrigatoriamente tem predicativo. Então, se tem verbo de ligação claro e se tem predicativo, eu tenho um predicado nominal. Agora, se o predicado é nominal, o núcleo está onde? No nome. Então, o núcleo aqui é esperto, ok? Agora eu coloco assim. João via o jogo... Não, João não, vou botar Joana. Ó, Joana via o jogo empolgada. Vamos lá, pensa comigo. Tem verbo de ligação claro? Não, não tem. Mas tem predicativo? Tem, o empolgada. Então, se eu não tenho um verbo de ligação claro, mas eu tenho um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Aí analisa, quem é que viu o jogo empolgada? Joana, é o sujeito. Agora, aqui eu tenho um verbo. Nesse contexto, quem vê, vê alguma coisa. Viu o quê? O jogo. Então, o objeto direto. E o empolgada está indicando uma característica de quem? De Joana. Por isso, um predicativo do sujeito. Então, se tem verbo de ligação claro e tem predicativo, é predicado nominal. Mas se não tem verbo de ligação claro e ainda assim tem um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. E por que a pergunta é como se tivesse verbo de ligação claro? Porque é como se fosse subentendido. É como se eu falasse assim, ó, Joana viu o jogo e estava empolgada. É por isso que a gente faz essa brincadeira. Mas, ó, viu o jogo empolgada é o predicado. Dois núcleos significativos. Um no verbo, que é o via, e outro no predicativo, que é o empolgada. Tranquilo até aí? Agora, para que você não caia em pegadinhas, olha só a sentença que eu vou botar aqui agora para vocês. Ó. A aluna atenta fez o dever. Aí eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação claro? Aí você vai falar, não. Aí eu vou perguntar, tem predicativo? Aí tem muito aluno que vai falar, tenho, atenta. Mas não é. O negócio é o seguinte, quando eu tenho um adjetivo
gramaticalmente falando, sintaticamente, ele só pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Aí a gramática tradicional, de vez em quando, embanana a cabeça do aluno, porque ela diz para o aluno, já que esse adjetivo indica uma característica, para que ele visualize que tipo de característica tem ali. Se é uma característica permanente, que é o caso do adjunto adnominal, ou se é uma característica não permanente, que é o caso do predicativo. Aí o aluno pira, o aluno olha e fala assim, caraca, e agora? Ferrou, Sidney. Eu não sei se é permanente ou não permanente. Só que eu vou te dar um bizu. Eu tenho o predicativo do sujeito e eu tenho o predicativo do objeto. Então, eu tenho dois tipos de predicativos. Agora, eu sei que em duas situações, um adjetivo está fazendo referência ao sujeito e na outra o adjetivo está fazendo referência a um objeto. Mas pode ser que esteja dentro ou fora. E aí é que a gente vai matar. A estrutura do adjunto adnominal é uma estrutura interna. Então, é um adjetivo que estará dentro do sujeito ou dentro do objeto. Agora, o predicativo, ele tem uma estrutura externa. Então, aqui, pensa no verbo. A aluna atenta fez o dever. Quem foi que fez o dever? A aluna atenta. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. O núcleo aqui é a palavra aluna, porque é o substantivo. Este atenta, gramaticalmente falando, é um adjetivo. Agora, eu tenho que dar a função sintática. E aí você vai falar, caraca, não sei se é adjunto ou se é predicativo. Aí, ora, se está dentro do sujeito, é uma estrutura interna. Então, é um adjunto adnominal. Reparem que está acompanhando um nome, que está acompanhando um substantivo concreto. Tanto é que esse artigo também é um adjunto adnominal. Matamos? Agora, se eu tivesse colocado assim, a aluna, vírgula, atenta, vírgula, fez o dever. Porque se eu colocasse, obviamente, a aluna fez atenta o dever, ou então a aluna fez o dever atenta, você ia matar assim, eu aprendi na escola que depois do verbo é predicativo, antes do verbo é sujeito. Aí eu estou colocando aqui antes do verbo logo, para você ficar bolado. E aí, o que o avaliador amaldiçoado vai fazer contigo? É capaz dele destacar esse atento e falar para você que é aposto. Aí você vai pensar, faz todo sentido, está entre vírgulas, então é aposto. Só que é o seguinte, aposto é uma função de substantivo. E aqui, gramaticalmente, é um adjetivo. E se gramaticalmente é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo, ok? Então, vamos lá. Quem foi que fez o dever? A aluna. Então, isso é o sujeito. Esse termo aqui, está dentro do sujeito? Não. Está fora do sujeito? Não está fora do sujeito? Então é característica externa. Mas está atribuindo uma característica ao sujeito, não está? Então, predicativo do sujeito. Então, olha só essas duas frases. Frase 1, frase 2. Na frase 1, a gente tem exemplo de um predicado verbal. Porque eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo. Eu tenho um adjunto adnominal, é diferente. Agora, na frase 2, eu não tenho um verbo de ligação, mas eu tenho um predicativo. Então, eu tenho um predicado verbo nominal, com dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. Tranquilo? Ok? Então, agora só nos resta cair para dentro das questões, meu companheiro. Acho que deu para elucidar um pouquinho aí e a gente vai tirar de letra. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Vamos lá, galera. Assinale uma das alternativas em que aparece um predicado verbo nominal. Só pensar. Tem verbo de ligação claro? Tem. Aí é predicado nominal. Tem verbo de ligação claro? Não. Então já é predicado verbal, de alguma forma. Mas apareceu um predicativo. Então predicado verbo nominal. Então olha só a primeira frase. Os alunos chegaram cedo ao destino. Aqui, gente, quem chega, chega a algum lugar. Então, eu tenho um verbo, eu tenho viajantes, que é o sujeito, e chegaram a quê?
ao destino. Em que momento? Cedo. Então eu tenho um verbo intransitivo. Ao destino é um adjunto adverbial de lugar. E cedo é um adjunto adverbial de tempo. Então, caramba, não tem verbo de ligação e não tem predicativo. Então, na letra A eu tenho um predicado verbal. Letra B. Demitiram o secretário da instituição. E aí, nesse contexto, quem demite, demite alguém. Detalhe, quem foi que demitiu? Não sei. O verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Então, o sujeito é indeterminado. Isso significa que tudo aqui, ó, tudo é predicado. Tudo. E aí, nesse contexto, quem demite, demite alguém. Demitiram o quê? O secretário da instituição. Então, tem um verbo transitivo direto. E o secretário da instituição é o meu objeto direto. Ah, Sidney, mas aquele da instituição tem preposição, não é objeto direto e indireto, não? Não, porque esse da instituição aqui, que tem a preposição, está ligado a secretário, que é um substantivo concreto. Portanto, ali eu tenho um adjunto a de nominal. Você já aprendeu isso comigo. Agora, se não tem predicativo, é predicado verbal. Próxima, nomearam as novas ruas da cidade. E aí, nesse contexto, quem nomeia, nomeia alguma coisa. Quem foi que nomeou? Não sei. Então, tudo é predicado. E aí, ó, é um verbo transitivo direto, porque quem nomeia, nomeia alguma coisa. O quê? As novas ruas da cidade. Ah, tem predicativo ali, ó, novas. Não, ó, não está dentro do objeto. Se está dentro do objeto e o núcleo aqui é a palavra ruas e está acompanhando a palavra ruas, é porque é um adjunto a de nominal. Próxima, compareceram todos atrasados à reunião. Aí você pensa, tudo é predicado, né, Sidney? Verbo na terceira pessoa do plural sem o referente é sujeito indeterminado. Não, meu companheiro, pergunta ao verbo quem foi que compareceu. Quem foi que compareceu? Todos. Então, coloca na ordem direta. Todos compareceram atrasados à reunião. Todos compareceram à reunião atrasados. Tanto faz. Então, vamos lá. Então, quem foi que compareceu? Todos. E aí, nesse contexto, é o seguinte. Ele compareceu a algum lugar. Então, verbo intransitivo. Ok? Compareceu a que local? A reunião. Então, a reunião é um adjunto adverbial de lugar. Então, eu não tenho verbo de ligação. Só que aí apareceu o quê? Um predicativo. Detalhe, está dentro do sujeito? Não, mas está fazendo referência ao sujeito, não está? Está fora do sujeito. Então, predicativo do sujeito. Se não tem verbo de ligação, mas tem predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, gabarito, letra D de dado. A título de curiosidade, olha a letra E. Estava irritado com as brincadeiras. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo. Então, é um predicado nominal. Matamos a 1, resposta a letra B. Agora, olha a próxima questão aí, ó. Questão interessante, ó. Observe as duas orações abaixo. Primeira oração, os fiscais ficaram preocupados com o alto índice de sonegação. E aí, reparem que eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo. No caso, um predicativo do sujeito, porque quem ficou preocupado? Os fiscais. Aí, aqui, eu já matei que na primeira sentença eu tenho um predicado nominal. Olha a próxima. Houve uma sensível queda na arrecadação do ICMS, do ICM em alguns estados. Aí você pensa, sensível é predicativo, né, Sidney? Não. Se liga só. Que verbo a gente tem aqui? O verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele caracteriza uma oração sem sujeito. Detalhe, quando isso acontece, ele funciona como verbo transitivo direto e o resto da estrutura relacionada a ele funciona como objeto direto. Se é um verbo transitivo direto que pede objeto direto, caramba, não tem como ter uma estrutura nominal ali. Então aqui eu tenho um predicado verbal, ok? Então vamos lá. Quanto ao predicado, elas classificam-se respectivamente como letra C, primeira nominal, segunda verbal. Então, muito cuidado. Quando tiver ali o verbo haver, que caracteriza a oração sem sujeito, o predicado é verbal, porque ele vai se classificar como verbo transitivo direto, ok?
Beleza? Então vamos para a próxima questão para a gente fechar a conta e passar a régua. Se liga só. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo nominal. Aí ele já começa com a letra A fazendo pegadinha, ó. O garoto tímido fez o discurso. Se eu não tivesse chamado a atenção para você desse processo, talvez você errasse essa questão. Porque você iria olhar e ia falar assim, não tem verbo de ligação, claro. Mas tem predicativo, tímido. Tímido não é predicativo. Tímido aqui é um adjunto de nominal. Quem foi que fez o discurso? O garoto tímido. Tudo isso é o meu sujeito. E se eu tenho um adjetivo que está dentro do sujeito, é porque aqui é um adjunto de nominal. Afinal de contas, garoto aqui é o núcleo e esse camarada é tímido sempre. Eu tenho que gravar isso. A adjunta de nominal é uma estrutura interna e é uma característica permanente. O garoto tímido fez o discurso, significa que esse camarada aqui, que esse garoto é tímido sempre. Agora, se eu tivesse colocado, o garoto fez tímido o discurso, o garoto fez o discurso tímido, o garoto, vírgula, tímido, vírgula, fez o discurso. Aí, ele seria tímido apenas no momento em que fez o discurso. Seria uma característica não permanente. Tranquilo? Agora, letra B, não encontraram o suspeito. E aí é o seguinte, nesse contexto quem encontra alguma coisa, no caso quem não encontra alguma coisa, que é o suspeito. E então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto, predicado verbal, assim como a letra A. E eu estou procurando um predicado verbo nominal. Letra C, a garota saiu chateada da escola. Opa, matei. Vamos lá. Nesse contexto, quem sai, sai de algum lugar. É um verbo intransitivo, da escola é um adjunto adverbial de lugar. Agora, como é que ela saiu dessa escola? Chateada. Isso daqui está indicando a característica, não está? E de quem? Da garota. Detalhe, garota é o sujeito. Chateada está fazendo referência ao sujeito, mas está fora do sujeito. Então, predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal. E na letra D, o garoto continua internado. Então, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo. Então, aqui na letra D, eu tenho um predicado apenas nominal. Tranquilo ou não tranquilo, meu companheiro? Acredito que sim. Acredito que a gente conseguiu matar algumas paradinhas aí. E você conseguiu perceber que um assunto que parece muito fácil guarda algumas pegadinhas. Espero ter explanado de forma bem significativa. E aí, para finalizar, meu companheiro, se liga só. Imagenzinha bonitinha aqui desse fofucho. Se na vida o seu plano A não funcionar, não se preocupe. O alfabeto tem mais 26 letras. E é o seguinte, meu parceiro. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo. Agora, não tem problema. Porque tem sempre uma solução. Basta eu me tranquilizar e eu colocar minha cabeça para um foco. E aí, com certeza, se eu quero uma coisa na vida, é óbvio, tem de trabalhar, tem de persistir. Eu vou conseguir. Então, se o seu objetivo é a aprovação no concurso público, só depende de você, meu companheiro. Eu sou apenas um auxílio, eu sou apenas um fio condutor do conhecimento, mas você tem a responsabilidade e no dia que você conquistar a sua vitória, eu só dei uma mera ajuda, mas na verdade, você é que merece todos os louros da vitória, ok? Então é isso, avalie a aula, afinal de contas a gente faz com todo carinho, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Então faça um convite muito especial, faça um convite de você acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo, para vocês por apenas 10 parcelas de R$20 para o cargo de auxiliar e 10 de R$25. Vocês podem ter certeza, ponto a ponto do edital. Se vocês cumprirem as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você, lá no dia da prova, vai lembrar positivamente do Lá Concurso, ok? Então conheça o nosso curso, a nossa proposta pedagógica, acessando lacconcurso.com.br. Já ia me esquecendo, você quer esse material de apoio que o professor utilizou nessa videoaula? Então clique aqui embaixo e faça o download desse material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês no Lac Concursos. Clique Lac.